Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Vanice Furtado e aqui a gente fala sobre moda e beleza. Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir desculpa pelo barulho, porque tem cachorro latindo, tem obra acontecendo. Hoje é feriado, eu moro no litoral paranaense, então muito provavelmente daqui a pouco vai começar alguma barulheira de pessoas indo pra praia, que é aqui perto de casa. Então eu já peço desculpa por isso, porque realmente gravar nesses dias é complicado. Mas como eu trabalho e eu não consigo gravar em dia de semana, né, dia útil normal, eu acabo usando feriados e finais de semana, que são normalmente os dias que tem mais barulho mesmo, né? E eu já acostumei com essa minha realidade de gravar no meio da barulheira. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre consumismo, mas não apenas sobre consumismo, mas sobre uma das grandes causas desse consumismo, que são as micro tendências das redes sociais. Quero conversar sobre isso porque eu vejo que muita gente está falando sobre essa problemática do consumismo, mas algumas pessoas ainda não pararam para analisar esse lado das micro tendências, que eu não diria que é a única causa, mas é uma das causas principais do porquê atualmente as pessoas estão consumindo tanto. Talvez esse vídeo aqui também vá para o meu canal principal, né, o Coisas da Nice, porque aqui eu vou tratar sobre moda, mas eu acho que eu vou dar uma pincelada em outros assuntos também, né, em outras esferas, então pode ser que esse vídeo também vá para outro canal. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu não acho de verdade que essa questão de tendência seja um problema. Desde muito tempo, o marketing, a publicidade, a propaganda, eles já trazem essa ideia de tendências para você seguir, daquilo que é bonito, daquilo que não é, daquilo que é a vibe do momento, daquilo que tá mais hypado, daquilo que não tá. Isso não é um problema porque isso sempre aconteceu. Se isso não acontecesse, não haveria um movimento no mercado, né? A gente está falando de uma cultura em que é preciso comprar e vender, então, Aurora, agora não é uma boa hora. A minha gata tá tentando entrar. Então sempre existiu essa ideia de compra e venda e de fazer com que aqueles produtos vendidos eles fossem um pouco mais atrativos para chamar a atenção do público. Eu realmente não acho que isso seja um problema, tá? Porém, quando a gente olha tempos mais antigos e a gente olha os tempos atuais, existe um contraste muito grande na forma como isso está acontecendo. Principalmente quando a gente fala de moda. Quando a gente vê as tendências passadas e as atuais, a gente se assusta um pouco com a velocidade como as coisas estão acontecendo hoje, né? Se a gente para estudar a história da moda, a gente vê que antes as tendências elas eram muito espaçadas. Tinha a moda dos anos 20, aí depois de uma década, chegava nos anos 30, a tendência mudava. E aí depois mais uma década, anos 40, mudava de novo. Então assim, era uma transição lenta. Porque como eu falei, as marcas elas precisavam vender e em algum momento elas precisavam apresentar alguma novidade, né? E não só isso, também tinha a questão histórica dos acontecimentos mesmo, né? Se a gente for falar de moda, né, das mudanças que aconteceram ao longo ali dos trajes, da indumentária e tudo mais, a gente vai ver que muito disso não aconteceu apenas por ser bonito ou feio, e sim por conta de direito das mulheres, por conta de pós-guerra, por conta de algum tipo de movimento que estava acontecendo na sociedade, entre os jovens, enfim. Então não era apenas
a moda pela moda, não era apenas o estilo pelo estilo, ele tinha todo um significado e por isso também que essa mudança de tendência ela era mais espaçada, porque ela acompanhava aquilo que estava acontecendo no momento, né? Ela acompanhava ali o contexto da sociedade. O problema é que hoje em dia tá tudo muito mais rápido e parece que as coisas estão acontecendo sem um significado. É uma tendência que surge, ninguém sabe o motivo do porquê surgiu e que até pode ter ali um significado, mas muitas vezes é um significado muito raso, muito curto, tanto que são micro tendências, porque elas vêm num mês e nos outros elas já vão embora, né? Elas se diluem muito rápido e não dá nem tempo de aproveitar. Então, se há uns meses atrás a moda era cores básicas, neutras, muitas influenciadoras batiam na tecla de que para um guarda-roupa ser inteligente, funcional, bonito, elegante, refinado, as peças precisavam ser neutras, branco, preto, bege, marrom. Agora não. Agora você vê as mesmas influenciadoras que há uns meses atrás tinham um guarda-roupa super básico, super neutro, super clean. Agora você vê elas, sei lá, usando uma sapatilha verde, uma camiseta vermelha estampada, e você começa a se perguntar, ué, não era o básico que era o bom? Não era o neutro que era o bom? Por que agora não é mais? O que aconteceu? O que houve aí nesse tempo que antes aquilo que era básico, simples, neutro, era o indicado, era o certo e agora já não é mais. Agora você precisa ter cores no seu guarda-roupa, agora você precisa ter elemento surpresa na sua composição. Não faz muito sentido, fica um discurso incoerente. Eu vejo isso também dentro da skincare, né? Que cada dia mais surgem novos produtos que prometem salvar a sua pele e muitas vezes a sua pele nem tá precisando ser salva, mas por alguma razão aquele conteúdo ele aparece tantas vezes para você que você se convence de que tem algo errado com a sua pele e que você precisa daquele produto ali para que sua pele fique melhor. E você precisa de todos aqueles passos e você precisa de toda aquela rotina que quando você finalmente consegue todos aqueles produtos que custam dinheiro e custam caro, e você consegue adquirir, você consegue começar a fazer aqueles passos, a rotina já muda, porque agora tem mais um passo, tem mais um produto, tem mais alguma coisa diferente, nova, uma nova tendência, que dessa vez vai ser revolucionária. Só que só vai ser revolucionária até o próximo mês, porque daí já surge outro produto e já começa tudo outra vez. Até mesmo conteúdos de decoração. Eu vejo que muitas pessoas gastam meses fazendo uma nova decoração na sua casa e quando a decoração está completa, elas simplesmente decidem que elas enjoaram daquela decoração e elas precisam redecorar toda a casa de novo. E fica um ciclo que não se acaba. É como se fosse uma roda que está sempre ali girando, girando, porque o tempo todo as pessoas precisam de coisas novas, elas precisam de motivo para consumir. Não é um comprar por comprar, porque se a gente fosse parar para pensar apenas na questão de compra, a gente não ia comprar. A gente ia parar e ia se perguntar, tá bom, por que eu estou gastando meu dinheiro? Mas sempre existe um porquê. E é um porquê que dentro do universo lúdico das redes sociais, ele faz sentido. Só que ele só faz sentido lá, ele não faz sentido na vida real. Então, de repente, é necessário redecorar a casa todo mês, é necessário trocar todo o seu guarda-roupa de 6 em 6 meses, é necessário ter peças e produtos para fins que você nem realmente quer. E dentro desse monte de necessidade fútil, né, que de necessidade não tem nada,
a gente vê um monte de áreas da nossa vida que vão adoecendo. As finanças, por exemplo, elas sentem muito isso. Tem gente que não tem nenhum bem que realmente seja significativo, que realmente vai fazer diferença na sua vida. São pessoas até que ganham um bom salário mensal, que têm um bom emprego, que têm ali uma renda muito boa, mas que não conseguem fazer uma viagem dos sonhos, que não conseguem comprar uma casa, que não conseguem comprar um carro, algum veículo que sentem vontade, porque dizem que não sobra dinheiro. Só que são pessoas que gastam com cosméticos, que gastam com roupa, que gastam com quinquilharias, né, com tranqueiras, e ficam ali comprando tudo o que vem na internet, todas as tendências, porque acham que aquilo dali vai suprir algum tipo de necessidade, quando na verdade elas só estão correndo e correndo atrás de tendências que elas nunca vão conseguir alcançar realmente. Porque assim que elas conseguem aquele produto, a tendência já mudou. Além disso, a gente também precisa falar da poluição, gente, porque quanto mais se adquire, mais se descarta. E como eu já ouvi algumas vezes, não existe jogar fora. Onde é o fora? Você vai jogar as coisas no lixo, mas dali do lixo aquilo não desaparece, aquilo vai para outro lugar. E para onde aquilo vai? E aí a gente vê aquelas imagens de rios poluídos, de lixões a céu aberto, aquela coisa toda, a gente se comove, mas depois a gente já está comprando um monte de coisa que daqui a pouco a gente já vai estar descartando para poder conseguir mais coisas novas. Isso se torna um ciclo que, assim, o mundo já não aguenta mais. Não tem mais onde enfiar lixo, gente. Não tem onde mais enfiar lixo. A verdade é essa. Isso porque eu nem falei da saúde mental. Porque se a gente for falar da saúde mental, a gente vai ver que dentro de todas essas micro tendências e essa perseguição contínua por ter, por possuir, isso tem muito mais a ver com a necessidade de pertencimento do que qualquer outra coisa. São pessoas que muitas vezes não têm nem relacionamentos profundos, que não têm talvez uma relação boa nem consigo mesmas, mas elas precisam ter produtos, ter objetos, ter coisas materiais para que elas consigam suprir aquela falta que elas têm por dentro. Então, eu aconselho uma terapia, de verdade. É melhor do que gastar dinheiro com bobagem. E existem algumas verdades que todo mundo já sabe, mas que não custa nada relembrar, né? Que, primeiro, você não precisa ter tudo que todo mundo tem, você não precisa fazer tudo que todo mundo está fazendo. E segundo, muito daquilo que os influenciadores têm, eles ganham, eles nem sequer compram. E eles ganham porque é o trabalho deles. Isso não significa que você precisa ter igual. Isso não significa que a sua penteadeira precisa ter 10 bases igual a daquela maquiadora famosa, que você precisa ter 20 blushes igual aquela menina que se maquia nas redes sociais. Porque aquilo ali é o trabalho dela, ela testa produtos, ela tá ali para isso. Mas não significa que você que trabalha, que tem ali o seu dinheirinho suado, com o esforço do seu trabalho, que você precisa gastar para ter a mesma coisa que ela tem. E é importante que você adquira uma consciência de comprar aquilo que você realmente precisa. Comprar aquilo que realmente faz sentido para você, faz sentido para a sua vida, para a sua rotina. E parar de pensar o tempo todo naquilo que as outras pessoas ditam para você. Às vezes aquela peça de roupa que aquela influenciadora falou que você precisa ter não vai se adequar aos ambientes que você frequenta. Às vezes aquele calçado não vai fazer sentido nem para o lugar onde você mora. Eu morei em chácara durante um tempo e eu fiquei muito tempo sem usar salto. Eu usava muito bota, porque na chácara onde eu morava, de vez em quando apareciam cobras ali na região, era zona rural. Então a gente tinha que usar bota. Muita gente usava bota, tênis. Então, sandália de salto, escarpão,
Rasteirinha, eu fiquei muito tempo sem usar. Então a gente precisa ver isso, porque às vezes aquilo que a influenciadora está falando que você precisa ter não é algo que vai se adequar à sua realidade do momento. Então, para que comprar? O dinheiro que você gasta muitas vezes comprando esse tipo de coisa mais supérflua, você consegue juntar e usar para coisas mais interessantes. Você consegue fazer uma reserva de emergência, você consegue pensar um pouco mais no futuro a longo prazo, né? E eu sei que esse assunto parece ser muito chato, parece não ser atrativo, mas assim, gente, o tempo passa e chega uma hora que a gente vê que a gente não construiu nada, que a gente vê que a gente não saiu do lugar. Porque o dinheiro que a gente poderia estar investindo em alguma coisa mais interessante, a gente está gastando com bobagem, com coisas que em pouco tempo vão para o lixo. Então, pessoal, só para deixar claro aqui, eu entendo que os influenciadores eles trabalham com isso, né? É o trabalho deles, é a forma que eles têm de ganhar o sustento da casa deles e tudo mais. Só que você não precisa ter o tanto de coisa que eles têm. Você não precisa comparar a sua vida à vida que eles têm. Porque quando a gente fala de redes sociais, a gente fala de um universo muito construído, muito produzido e até mesmo muito lúdico que não representa a vida real. Na vida real nós precisamos trabalhar, estudar, pagar contas, ter disciplina com os nossos gastos. Então não adianta a gente tentar ser ou seguir tudo que os influenciadores falam nas redes sociais. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, né? Alguma dúvida ou até mesmo alguma observação sobre esse assunto que vocês tenham. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês e fui!